Oi, eu não sei fazer esse vídeo, mas... Bom, tem um assunto que é muito comum, mas poucas pessoas não conhecem, que é a síndrome do pânico. Porque eu tô falando disso porque eu tenho, já tive, já melhorei, agora eu tenho. E aos poucos eu fui vendo duas coisas. Uma, ou as pessoas não tinham conhecimento nenhum do que era isso, não sabe o que é, fala síndrome do pânico, meu Deus. Ou então as pessoas passavam por isso. É sempre assim. Eu queria falar sobre isso, porque quando eu tô passando por períodos difíceis da síndrome, às vezes eu me paro pra ver na internet, aí tem algumas coisas, alguém falando sobre, já vi vídeo, e isso ajuda pra caramba, sabe? Tipo, ver gente que passou por isso, superou, tá bem agora, ou então gente que tá superando, gente que, sabe, só de falar isso, e eu queria também fazer isso. A primeira vez foi ano passado, 2014, no comecinho do ano. Comecei a sentir falta de ar, perna, dormia, ia parar no hospital, achava que tava morrendo. Então, tipo, via tudo tonto, mal-estar, assim, né? E eu achava realmente que eu tava mal, tipo, que eu tava com uma doença, sei lá, problema, pressão, não sei. Eu tanto que uma vez eu fui parar no hospital, chegou lá, não é nada, se você quiser alguma coisa, te dou alguma coisa pra parar de formigar e tá. Mas eu falei, não, agora eu tô bem, não quero nada. E eu sempre fui na psicóloga e ela falou, aos poucos eu fui falando, eu fui vendo que isso acontecia semanalmente. Ela falou, então, você tá com síndrome do pânico. Só que quando ela falou isso, eu falei, puta que pariu. Opa. Eu falei, mano, eu sou uma louca. Eu sou uma doida. Eu me senti louca, assim, eu não sabia. Eu falei, nossa, que ponto você chegou, Nicole? E aí ela falou, ó, antes da gente ir com tratamento com remédio, te indicar um psiquiatra, tenta ver a acupuntura. E me ajudou. Melhorei, controlei. Às vezes eu ainda tinha um leve pânico, assim, mas eu conseguia controlar. E aí, beleza, passou, fiquei acho que meio ano sem ter. Só que aí eu me mudei. Eu passei numa federal, aí eu fui pra Goiânia e não era muito bem o que eu queria, assim, eu não pensava em fazer faculdade, morava num lugar totalmente diferente, não tava fazendo, não sei, mudou, minha rotina não era como eu queria, eu dormia muito, ficava muito tempo parada e eu odeio fazer isso. Aos poucos a minha ansiedade foi pra cima, assim. Eu como muito quando eu tô ansiosa, eu tenho muitos problemas com comida desde criança, desde criança eu tenho isso, então, só que lá aumentou muito, então eu não parava de comer, assim, em 3 meses eu engordei 7 quilos, 8 quilos, então tô bem fofinha, né? A minha ansiedade começou assim, engordou. Comecei a engordar, autoestima é baixa, chora, meu Deus, gorda, beleza. Só que aí começou a piorar, eu comecei a ter as tonturas de novo, eu tava com meus amigos, eu ficava tonta, eu comecei a perceber a minha ansiedade com insônia de rolar, não dormia. Voltou, eu achava que eu tava ficando louca, eu tive uma crise super forte um dia, que bateu assim, uma crise que eu nunca tive, foi um dos piores dias da minha vida, que veio uma crise que era junto tudo isso que sente no pânico, né? Junto vem um sentimento muito ruim, que é tipo, quando eu não sinto o sentimento, quando eu não sinto isso, é tão difícil de explicar, assim. Eu não lembro do sentimento que é, porque só na hora eu consigo entender o sentimento. É um sentimento de morte constante, assim. É até estranho falar isso, eu tinha vergonha de falar. Como assim, né? Tipo, você ficar pensando na morte constantemente. E era um sentimento de angústia, então como eu tava longe da minha família, eu achava que eu nunca mais ia ver a minha família. E tinha dia que eu ligava pros meus pais de madrugada chorando, porque eu tava com falta de ar, eu achava que eu tava vendo as coisas errado, eu achava já que eu tava tendo outras doenças, que eu ia começar sei lá, a ter esquizofrenia, tipo, tudo passava na cabeça, tudo assim, de uma vez. Na hora da faculdade eu lembro que eu começava a ficar com falta de ar. É uma sensação de morte que você não controla, não é um pensamento meio que racional, sabe? A gente sabe que vai acontecer, sabe? A gente vive com isso, só que no pânico foi uma sensação muito ruim. Tinha uma passagem pra vir pra São Paulo pra fotografar um evento e vim e fiquei, eu não voltei. Faltou uma semana de aula
Eu expliquei para os professores que eu precisava voltar, que tava com alguns problemas, eles nem me questionaram. Tudo que eu fiz meio que as coisas por longe, assim, e foi ótimo isso, eu agradeço muito. Só que eu realmente não tinha condição de ficar lá, assim, era todo dia, eu tive uma semana inteira lá à noite, era uma sensação horrível, eu não conseguia viver assim, era uma semana, foi um pouquinho mais de uma semana, assim, que eu realmente não conseguia viver, eu não conseguia ficar mais um dia lá. E aí no avião, né, já viu, eu tomei, sei lá, maracujina, ficar calma floral, tudo, cheguei em casa, só de estar em casa melhorou um pouco. Só que aí voltando, né, da experiência, voltando pra síndrome, não dos meus relatos, o que eu fiz? Fui na minha psicóloga, voltei com ela, eu tinha parado porque eu me mudei, expliquei o que estava acontecendo e a gente resolveu eu ir na psiquiatra. Fui. Agora, dessa vez eu já tava muito mais de boa, assim, em relação, meu Deus, eu não sou louca, sabe? Isso é uma coisa que acontece. Você pesquisa na internet, tem muitas pessoas que têm, não é algo fora do normal, não é que você é uma louca, né? Muitas pessoas têm, mesmo, assim. Então, eu fui, aí eu comecei, ela me deu 2 remédios, aí eu tô há 1 mês de tratamento, 1 mês e pouco. Melhorou muito, eu fui lá a segunda vez, ela aumentou um pouco a dose porque a ansiedade é muito grande, tipo, a fome passou, eu falei que eu comia todo dia, toda hora, assim, tipo, toda hora, todo minuto eu comia. Agora olha, uma bolacha e falo, nem quero. Porque a ansiedade diminuiu. Então assim, a primeira vez eu não quis usar remédio, eu não precisava também porque tava bem mais fraco. Mas agora eu uso, eu tô tomando remédio, não tô tendo a sensação que a pior coisa era aquela sensação de morte. Assim, pensa, você tá vivendo todo dia com isso na sua cabeça, não é legal. Então, eu queria fazer esse vídeo pra falar pras pessoas que têm a síndrome, não se sentirem diferentes, inferiores ou com vergonha disso. Ano passado, quando eu tive, ninguém sabia que eu tinha, assim, meus amigos mais próximos, minha família, eu falava, eu tenho que fazer acupuntura, eu tô com síndrome do pânico. Aí eu lembro que meus pais não sabiam o que era. Aí minha mãe, mas isso que você tem é o que? Depressão? Sabe? Alguma coisa assim, tipo... E não é culpa deles, porque tem muita gente que realmente não tem conhecimento, porque isso não é uma coisa divulgada, entendeu? Por isso que eu tô querendo fazer isso mesmo, de falar, é uma vergonha. Então, eu vou explicar basicamente o que é, né? Eu não fiz isso até agora, foi mal. Então a crise do pânico, ela é um transtorno de ansiedade, então muita ansiedade dá isso, não tem gente que tem, nem sabe. Então você tem medo que qualquer coisa pode acontecer. No meu caso, eu acho que foi mais pro lado da morte, né? Mas a maioria você tem muito medo. Tem gente que não consegue sair de casa, que não consegue pegar ônibus, não consegue pegar metrô. O meu máximo foi, tipo, entrar no metrô e sentir medo dele parar no meio e eu ficar com falta de ar, mas eu nunca deixei de fazer nada. E o principal é medo de ter a crise do pânico, é medo de ter o pânico. Às vezes, e é engraçado, às vezes é inesperado, né? Então, às vezes eu tava comendo uma comida e falava, meu Deus, essa comida vai ter estragado, oh meu Deus, eu vou passar mal, é tipo isso, eu já começava a ter a crise, é bizarro, é engraçado até depois você fala, mas no momento é realmente muito ruim. Então basicamente, sabe, é uma ansiedade muito grande, você não tem aquele medo saudável, você pensar antes de fazer alguma coisa, você tem medo de tudo. Você fecha o olho e vem uma imagem ruim na sua cabeça. Assim, procura sobre isso, mesmo quem não tem, porque às vezes tem uma pessoa do seu lado que tem, você não percebe, a pessoa não sabe, entende? Eu vou deixar algum link básicos da internet, tipo o Drauzio Varela. Opa! Desculpa tá longo, espero, acho que enrolei muito. É um assunto que eu queria falar, porque uma das coisas que eu falava, meu Deus, não tô fazendo nada da vida. Eu quero fazer alguma coisa diferente assim que possível. Eu nunca fiz um vídeo, então eu tô fazendo. E sobre algo que é isso que é constante na minha vida e que eu acho muito válido as pessoas conhecerem. Pra se saber controlar, divulgar, não precisa ter vergonha porque tem isso. Eu escondi, tipo, eu não falava. Hoje em dia eu falo, porque você não pode beber? Por exemplo, saio e eu não posso beber, né? Por causa do remédio eu não posso beber nada alcoólico. Porque você não tá bebendo mais? Porque eu tô tomando remédio. Mas remédio do quê? Eu tô com probleminha na cabeça. Mas o quê? Aí eu falo, síndrome do pânico. Aí muitas pessoas, isso o quê? Aí eu explico. Então, é isso. Espero que tenham visto, que eu não esteja falando sozinha.
que se alguém tiver, é muito legal conversar disso. Não que eu fosse sofrer, mas tipo, de compartilhar. Você vê que você não tá sozinha, isso é muito legal. Se quiserem, se querem falar, nossa, Nicole, é muito chato isso, é muito ruim esse vídeo. Eu falo, tá bom. Vai mal. Gravei. Espero que esteja gravando, já pensou não?